Casamento, parte 7. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor na Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Hoje vamos estar meditando sobre conflitos. Por mais que um casal viva bem, mesmo assim haverá conflitos. Não existe um lar isento de conflitos. Pode haver conflitos mesmo com os relacionamentos mais maduros e mais profundos. Os conflitos fazem parte da vida, mas o problema não está no conflito em si, mas na maneira como lidamos com o conflito. É preciso saber resolver os conflitos de maneira satisfatória e, diante de um conflito, dizer: deixa para lá, não fará que ele desapareça. Só estamos colocando debaixo do tapete, essa é a verdade. Por isso, não tem que deixar para lá, os conflitos têm que serem tratados. Para resolver um conflito é preciso tratar o problema básico do conflito. Porém, quando o casal não trata do problema básico que causa o conflito, mas atacam um ao outro, às vezes usando palavrões, muitos insultos e até demonstrações físicas. Bom, isso só trará grandes problemas e barreiras neste relacionamento. Muitos casais, infelizmente, acumulam conflitos não resolvidos. Há muitos conflitos não resolvidos e eles estão lá na prateleira, eles estão sendo acumulados. Misericórdia. Alguns chegam a pensar no divórcio em função dos conflitos. Já aconselhei casais no meu gabinete e eles começaram a discutir, a ponto de esquecerem que eu estava lá. Eu deixei o barco andar. Depois eles mesmos olharam para o outro e se lembraram de que eu estava lá. Misericórdia. Agora, quando eu perguntei para eles quando isso começou e por que esse conflito começou, eles não souberam me responder. Como começou? Eles não souberam responder. Por isso, eu preciso fazer 3 perguntas que são importantes. E a primeira pergunta é: você é capaz de discernir a razão básica de um conflito? Ou seja, existe um conflito, qual foi a razão? Como ele começou? Segunda pergunta importante para hoje: você é capaz de identificar em como você contribuiu para essa razão básica do conflito? Se ele teve a origem, se ele começou, então como foi que você contribuiu com isso? Agora não pense no outro, pense em você. Bom, terceira pergunta: você é capaz de sugerir algumas maneiras em como você pode mudar a sua atitude, o seu comportamento para então resolver de maneira satisfatória esse conflito? Vou contar uma história para você. Lembre-se que é uma história com E, ou seja, só para dar exemplo para você. Bom, havia um homem e esse homem estava no seu trabalho, mas aquele dia o seu trabalho foi muito estressante e ele passou muito nervoso naquele dia. Então ele imaginou: quando eu voltar para casa eu quero tomar um banho refrescante e depois poder comer um suculento bife acebolado. Já não vejo a hora.
Bom, quando ele chegou em casa então, e ele disse para a esposa: o que temos para comer? Ela falou: eu fiz sopa. E ele falou: o quê? Sopa? E foi então tomar o seu banho. Bom, ele falou de uma maneira muito ríspida. Então, quando ele entrou no banheiro, para variar, né? Ele esqueceu de pegar a toalha não estava no banheiro naquele dia. Então, quando ele acabou de tomar banho, é que ele percebeu que a toalha não estava no banheiro. Então, ele já estava nervoso, então ele grita para sua mulher: cadê a toalha? Então aquela mulher, que já estava irritada pela forma com que ele tinha falado com ela, então ela disse para ele: se vira, homem, se vira. Então ele sai do banheiro todo molhado e vai até o quarto, pega uma toalha e volta então pingando para o banheiro para se enxugar. Então quando ela vai ver todo aquele molhado, aquele caminho, ela disse: quem fez isso? E ele disse: com certeza não foi minha avó que fez isso. Bom, agora eles têm um conflito, eles estão brigando. O que motivou esse conflito? Qual foi a origem desse conflito? Bom, com certeza está no estresse, no nervoso que ele passou naquele dia. Sem dúvida, isso contribuiu. Mas muitas vezes pode ser uma sementinha de Satanás, que vai ser plantada, e ele, sem perceber, vai iniciar um conflito, e isso pode se tornar uma guerra, um grande problema. E nem imaginam que foi apenas algo plantado pelo nosso inimigo, o inimigo do casamento. Bom, no caso, ele foi o nervoso, sem dúvida nenhuma. Agora, um homem pode ficar nervoso? Uma mulher pode ficar nervosa? É claro que pode, sim. Na verdade, não temos nem como controlar isso. Quando estamos nervosos com alguma coisa. Bom, então vamos lá para aquelas perguntas que eu acabei de fazer. Como esse homem contribuiu para esse conflito? O que ele fez agora para eles terem um conflito? Bom, primeiro, ele esperava que a sua esposa fizesse algo para ele que ela não sabia que ele queria. Ele havia passado muito nervoso, mas ele projetou na sua mente que quando chegaria em casa, então ele ia comer então um bife suculento, acebolado, assim como ele gosta. Então ele projetou isso, mas ele falou alguma coisa para sua esposa, ela não sabia, por isso ela fez sopa. Quando ela disse que havia feito sopa, ele reagiu com muita raiva. Na verdade, ele já estava com raiva, ele veio nervoso, o estresse estava grande sobre esse homem. Ele, com raiva, então pede a toalha, ela não dá a toalha, então ele vai lá buscar a toalha e deixa aquele rastro molhado, e isso deixando ela com raiva também. Então esse homem contribuiu dessas formas, porque tudo que ele fez promoveu o conflito. Agora, como essa mulher contribuiu para esse conflito? Quando ele pediu a toalha, ela pagou com raiva, a raiva dele. Então ela pagou com raiva, ela deu o troco. Então quando ele gritou lá de cima: cadê a toalha? Então ela disse: se vira, porque agora ela está com raiva também. Sabe, meus irmãos amados, ela falou muito alto com ele para ele se virar e pegar a toalha. Cada um contribuiu um pouco para que esse conflito, criasse substância. Mas como isso começou? Bom, segunda pergunta: como cada um poderia mudar sua atitude ou comportamento? Como que ele pode mudar a sua atitude ou o seu comportamento para poder ajudar a resolver o conflito? Bom, em primeiro lugar, nós não podemos olhar somente para o defeito do outro, mas eu preciso olhar para mim também.
O marido, ele poderia ter ligado para sua esposa e relatado que aquele dia era um dia de muito nervoso, de muito estresse, e que ele gostaria de chegar em casa e tomar um banho refrescante e depois comer então um bife acebolado. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Então essa esposa também, o que ela poderia ter feito? O que ela poderia ter feito? Ela poderia ter levado a toalha para ele. Ela viu que ele estava muito nervoso. Ela viu que ele falou de uma forma que não é comum dele estar falando. Sabe, ela poderia ter chegado para ele e disse: olha, se você não quer sopa, o que você gostaria de comer? Ela poderia ter perguntado para ele. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 4 e 5. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Queridos irmãos, Cristo não ficou nos acusando. Há uma palavra que diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo, nenhum sequer. Por isso ninguém merecia salvação, ninguém merecia nada de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo fez por nós aquilo que nós não merecíamos. Então Ele veio nos dar a salvação, e assim Ele quer que nós também tenhamos interesse na vida do outro, em nome de Jesus Cristo, assim como Cristo teve interesse na nossa. Efésios capítulo 5, versículo 22 e depois o 25, a partir do versículo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Sabe, essa mulher não foi submissa ao marido dessa historinha que acabei de contar, mas esse marido não amou essa mulher. Sabe, meus irmãos amados, é assim que os conflitos crescem e depois chegam até o divórcio, e depois eles pensam: eu vou casar com outra, eu vou casar com outro, e aí os problemas vão se resolver. Vai nada! Isso é um grande engano. Vai ter conflitos também. Você pode ter quantos relacionamentos você quiser, como certas pessoas aí que já casaram 15, 20 vezes e sempre tem conflitos e se separam. Sabe, o problema não é ter conflito, é não saber resolver os conflitos. Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. A grande verdade é que nós não nos suportamos, essa é a verdade. Por isso que cresceu o número de divórcio nessa pandemia, quando o casal tem que ficar mais perto um do outro, não se suportam. Casaram para viver juntos, mas agora não aguentam viver juntos. Por quê? Porque não são dóceis, não são pacientes e não se suportam mais. E é o que a palavra está recomendando para nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Dessa historinha que eu contei, esse marido não foi dócil com a mulher não foi dócil com o marido não foi paciente com a mulher não foi paciente com o marido, e um não estava suportando o outro, por isso que começaram a revidar um em cima do outro. Sabe, o homem pode ficar nervoso? Pode, essa é a verdade. A mulher pode ficar nervosa? Pode ficar nervosa, sim, essa é a verdade também. Deixa eu contar algo que aconteceu. Já aconteceu outras vezes, mas eu vou contar essa história. Há muitos anos atrás nós tínhamos o plano da Telefônica. Então a nossa conta veio muito alta e tivemos que fazer uma reclamação. Então tivemos que ir lá no prédio da Telefônica. Hoje é tudo por telefone, mas naquela época não, você tinha que ir lá. E como estava no CPF da minha esposa, só ela poderia fazer então essa reclamação. Então foi eu, ela e foi meu filho. Quando chegamos lá tinha uma fila, então nós estacionamos o carro e ela ficou na fila. E eu e meu filho ficamos esperando no carro.
Então ela pegou aquela fila e quando ela foi ser atendida, a atendente a atendeu muito mal, não resolveu o problema e quando ela saiu lá daquele lugar, ela não conseguiu ver onde nós estacionamos. Nós estacionamos muito perto, que dava para ver da onde ela estava, mas ela estava cega de raiva, ela passou um grande nervoso, então ela ficou procurando e ela nos encontrou e quando ela entrou no carro, ela perguntou para mim, por que você parou aqui? Ela estava muito nervosa e ela começou a dizer, você tinha que ter parado mais perto e ela disse, eu reclamei, não me ouviram, vou fazer reclamação ali, em outro lugar. Então eu disfarçadamente olhei para o meu filho que estava atrás e fiz para ele, é hora de ficar quieto. Ela estava muito nervosa, Voltamos para casa, estávamos já na hora do almoço e eu tinha um compromisso e como nós voltamos, demorou, então o almoço não iria ficar pronto na hora certa. E eu disse para ela, eu me troquei então, falei, então eu vou no meu compromisso. Ela falou, mas você vai sem almoçar? Eu falei, não tem problema. E eu fui lá, me troquei. Então, antes de eu sair, ela falou assim, olha, eu preparei uma comida aqui para você. Então, ela pegou umas coisinhas que tinha, esquentou ali, preparou para mim, eu comi. E ela continuou fazendo o almoço para ela e para as crianças. Então, antes de eu sair, ela veio para mim e disse para mim, me perdoa. Eu fiquei muito nervoso. Podemos ficar nervosos? Eu já fiquei nervoso. Do que adianta, meu irmão e minha irmã, quando uma pessoa estiver muito nervosa, não fale calma. Parece que quando você fala calma, você está jogando gasolina no fogo. Sabe, naquele momento nós não respondemos nada, eu fiquei ouvindo o que ela estava falando, e ela foi descarregando, e ela foi falando. Sabe, tem hora que nós não vamos aceitar isso, e vamos começar a gritar, e gritaria para cá, e gritaria para lá. Assim como ela já me suportou em momentos que eu estive muito nervoso, eu também a suportei quando ela esteve em momentos assim, de muito nervoso. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser dóceis uns com os outros, precisamos ser pacientes uns com os outros, precisamos nos suportar uns aos outros. Eu amo a minha esposa, casei com a pessoa certa, mas eu sei que ela não é perfeita, sei que ela me ama, mas ela sabe que eu não sou perfeito. Por isso eu não quero acumular conflitos, sabe, na prateleira. Nós vamos resolver os nossos conflitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Há conflitos que nós precisamos sentar e conversar sobre eles. E com a ajuda de Deus, identificar a razão básica do conflito. O que é que motivou aquele conflito? Vamos descobrir isso, porque pode ser uma sementinha de Satanás. Depois nós vamos analisar como é que eu estou contribuindo. O que eu fiz para contribuir? Porque sempre haverá contribuição das duas partes. Não pensa que só é um que erra. Nós vamos contribuir. Pode ter certeza que sempre haverá uma contribuição, tanto do marido quanto da esposa. E eu preciso ver o que eu estou fazendo para contribuir com este conflito. E depois eu preciso propor mudanças de atitude, de comportamento para mim mesmo, para que a gente possa resolver esses conflitos em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois, juntos, vamos orar. Não para pegar aquele conflito e jogar na prateleira, sabe? E nem de dizer, deixa para lá. Não, para resolver aquele conflito. Ele vai ficar para trás. E ele não vai nos assombrar nunca mais, porque ele foi bem resolvido. Tudo isso com a ajuda de Deus. O homem que ama a sua mulher, a mulher que é submissa ao seu marido, precisa então agir dessa forma, resolver os seus conflitos de maneira satisfatória. Amém? Oremos.
Pai maravilhoso, muitas vezes ficamos nervosos. São tantas coisas que podem causar nervoso em nós. Peço ajuda a mim e aos meus irmãos que estão nos ouvindo. Principalmente aqueles que estão enfrentando muitos conflitos, Senhor Deus amado, no casamento. Senhor Deus, dá graça, Senhor Deus amado, para que esses meus irmãos possam resolver esses conflitos de maneira satisfatória. Se é uma semente de Satanás, que caia por terra, que seja repreendida em nome de Jesus Cristo, para que a tua bênção e a tua paz prevaleça, ó Deus de Israel, sobre a vida e o casamento desses meus irmãos. Assim, pedimos a sua bênção, Senhor Deus de Israel, e agradecemos de coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos ter conflitos, eles fazem parte de um relacionamento, mas o que precisamos de fato é saber resolvê-los, e isso com a ajuda de Deus. Amém? Eu espero que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu casamento, o seu trabalho, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?